Os gigantes ruivos das terras Paiute. Capítulo 1. Vozes do deserto. A memória dos ancestrais. Nos vastos desertos do que hoje chamamos Nevada, antes que os mapas europeus desenhassem fronteiras e nomes sobre a terra sagrada, já ecoavam histórias contadas ao pé das fogueiras. Histórias que não eram apenas contos, eram memórias. Legados ancestrais transmitidos de ancião a criança, como parte do sangue dos povos originários. E entre essas histórias, havia uma que fazia até os mais velhos silenciarem. Era a história dos Siteká, os gigantes ruivos. Sarah Winnemucca Hopkins, mulher de coragem e sabedoria, filha da nação Paiute, foi uma das últimas a registrar com palavras ocidentais o que sua avó lhe contara em sussurros. Sarah não era apenas uma escritora, era um elo entre mundos. Em seu livro, publicado no século XIX, ela compartilhou um relato perturbador e, ao mesmo tempo, profundamente enraizado na tradição oral de seu povo. Segundo os Paiutes, os Siteká eram uma raça de seres gigantescos, com cabelos ruivos como fogo e olhos penetrantes como a noite sem lua. Não se tratava apenas de sua estatura descomunal, mas de sua fome. Uma fome desumana. Eles não caçavam apenas para viver, mas por prazer. Eles não apenas enfrentavam os Paiutes, eles os devoravam. Os anciões contavam que esses gigantes haviam chegado de terras distantes, navegando em embarcações primitivas feitas de juncos trançados, deslizando sobre antigos lagos que há muito evaporaram sobre o sol impiedoso do deserto. A palavra Siteká, na língua Paiute, significava aproximadamente comedores de tule, referindo-se a essas plantas aquáticas, mas, em tom de temor, também se transformou em sinônimo de comedores de homens. Por gerações, os Paiutes viveram sob a sombra desses predadores. Acampamentos inteiros desapareciam. Crianças eram raptadas na calada da noite. Guerreiros eram encontrados mutilados, os ossos roídos como presas de caça. O medo dos gigantes era tanto que alguns clãs migraram para terras mais áridas e inóspitas, preferindo enfrentar a fome do que os ruivos canibais. Mas esta história não se restringe ao plano do mito. Durante escavações arqueológicas na caverna de Lovelock, em Nevada, no início do século XX, pesquisadores encontraram restos humanos, esqueletos anormalmente grandes, fragmentos de cabelos ruivos preservados pelo tempo e até sandálias tecidas para pés com mais de 40 centímetros. Ossadas gigantescas e artefatos de dimensões incompatíveis com humanos modernos pareciam sussurrar. Os anciões Paiutes não mentiam. As areias do deserto cobrem segredos há milênios, mas para quem sabe ouvir, a terra ainda fala. Capítulo 2. Os dias do terror. Os dias eram longos sob o sol do deserto, mas as noites traziam consigo um frio que não vinha apenas do vento, mas da presença sentida, mesmo quando não vista, dos Siteká. Os anciões diziam que eles vinham quando a lua era nova e o silêncio era denso como fumaça. Seus passos pesados não deixavam marcas comuns. O chão vibrava, os galhos partiam e os cães, fiéis sentinelas das aldeias, se encolhiam e choramingavam como se a própria morte se aproximasse. Os ataques eram brutais e rápidos. Como predadores de eras esquecidas, os gigantes surgiam entre as colinas, avançando como tempestades vermelhas. Suas mãos, do tamanho de cabeças humanas, agarravam corpos inteiros, esmagando ossos com facilidade. Seus gritos não eram humanos. Misturavam ódio, fome e alguma outra coisa, algo que nenhum dos anciões conseguia descrever. Eles não usavam armas de caça, mas clavas feitas de ossos de outros humanos com pedaços de pedra negra afiados como dentes de tubarão. Seus olhos brilhavam como brasas, mesmo no escuro,
E seus dentes, grandes, desalinhados, amarelidos, eram tão largos que, diziam os mais velhos, podiam morder uma perna humana como se fosse um galho de uma árvore seca. Alguns relatos falavam de fogueiras acesas pelos próprios gigantes, onde eles cozinhavam os corpos de suas presas. Outros diziam que devoravam os vivos, mastigando com lentidão cruel, como se saboreassem o desespero das vítimas. As mulheres eram levadas com mais frequência. Algumas nunca retornavam, outras voltavam mudas, como se algo dentro delas tivesse sido arrancado além da carne. O povo Paiute, por orgulho e honra, resistia, mas cada confronto custava vidas. Cada vitória era amarga. Eles eram rápidos, fortes e pareciam não temer flechas nem lanças. Como caçadores natos, os gigantes sabiam como emboscar, dividir os grupos e atacar quando o medo já havia vencido metade da batalha. Com o passar dos anos, os clãs se tornaram nômades, abandonando regiões antes férteis. Montanhas, cavernas e vales foram deixados para trás, como se expulsos não por outro povo, mas por uma força primitiva da própria terra. Os anciões começaram a dizer que os gigantes ruivos não eram apenas seres de carne e osso. Eles eram maldições vivas, restos de uma era anterior ao homem comum, talvez filhos de deuses esquecidos ou condenados à terra por erros de um tempo imemorial. Os caçadores tornaram-se os caçados. O deserto, que antes dava vida, tornou-se um campo de emboscadas. E os céus, quando ficavam vermelhos ao entardecer, pareciam refletir os cabelos ensanguentados dos gigantes que não descansavam, que não paravam. Mas o espírito Paiute é forte. E quando a fome dos gigantes se tornou insaciável, os líderes das tribos tomaram uma decisão que mudaria para sempre o destino dessas criaturas. Capítulo 3. A aliança das tribos e a última caçada. Houve um tempo em que os clãs Paiutes eram divididos por montanhas, por rios e até por desacordos antigos que o tempo nunca apagou. Mas quando os Siteká se tornaram uma ameaça comum a todos, quando seus gritos ecoavam pelas colinas e seus rastros sangrentos cruzavam o território de cada aldeia, os corações se voltaram para um chamado maior: sobreviver. Os anciãos se reuniram numa clareira secreta, onde antes apenas os xamãs pisavam. Era um lugar de poder, onde pedras formavam um círculo e o vento falava em sussurros. Ali, os mais velhos, os líderes espirituais e os guerreiros mais experientes deixaram suas armas no chão e falaram com os espíritos. E os espíritos responderam. Foi decidido que a guerra aberta não funcionaria. A força bruta dos gigantes era grande demais. Para derrotá-los, seria necessário astúcia e armadilhas. Com cantos antigos e danças de preparação, tribos distantes se uniram. Códigos de fumaça foram enviados entre montanhas. Mensageiros correram pelas trilhas com a notícia. A hora da última caçada havia chegado. Os anciãos lembravam de um lugar antigo, um buraco negro nas entranhas da terra, que o próprio povo evitava. Uma caverna profunda com apenas uma entrada. Uma boca escura entre as rochas que engolia luz e som. Os gigantes gostavam de cavernas. Diziam que ali, nas entranhas da terra, seus gritos ganhavam força e sua fome se aquietava. Era ali que os Paiutes iriam prender os monstros. Na noite marcada, o plano foi posto em marcha. Caçadores se disfarçaram de presas. Acenderam pequenas fogueiras, deixaram restos de alimentos, pegadas e até sangue de animais, criando uma trilha irresistível que levava direto à caverna.
Durante 2 dias e 2 noites, as tribos guiaram os gigantes para a armadilha. Cada passo uma provocação, cada retirada uma isca. E então, eles entraram. Um a um, atraídos pela promessa de carne fresca e território conquistado, os gigantes adentraram a escuridão da caverna. Mas o que encontraram lá dentro não foi alimento, foi a sentença final. De fora, os guerreiros Paiutes rolaram enormes pedras até a entrada. Lascas de madeira e resina foram acumuladas nas frestas. Jarros com óleo espesso e inflamável, trazido de regiões distantes, foram quebrados sobre os barrancos. E então, ao sinal do xamã, um canto que misturava dor, vitória e sacrifício, o fogo foi lançado. Chamas lamberam as bordas da caverna. A fumaça se ergueu como uma serpente negra. De dentro, rugidos e gritos inumanos ecoaram, mas ninguém ousou se aproximar. O calor era sufocante e os próprios espíritos pareciam guiar o fogo, selando aquela entrada com um inferno que queimaria por dias. Quando tudo se calou, os anciãos esperaram 7 luas antes de retornar ao local. A caverna estava coberta de fuligem em cinzas. Ossos, muitos deles queimados e estalados, jaziam espalhados por dentro. Mas o que mais chamou a atenção foi o tamanho dos crânios. Maiores do que qualquer cabeça humana, com mandíbulas largas e os dentes gastos como os de predadores. Muitos ainda tinham fios espessos de cabelo ruivo, chamuscado, mas preservado pelo calor seco do deserto. Os gigantes haviam sido vencidos, mas a vitória não trouxe celebração, trouxe silêncio. As tribos fizeram um pacto, nunca voltar àquela caverna e jamais esquecer o que havia sido feito. O lugar passou a ser chamado apenas de o Túmulo do Fogo. Por séculos, o povo Paiute guardou a história como um segredo, passado de geração em geração, até que Sarah Winnemucca, herdeira de um povo de resistência, decidiu compartilhá-la com o mundo. E ao fazê-lo, despertou antigas perguntas. E se os gigantes não fossem apenas lendas? E se o que foi enterrado não ficou verdadeiramente morto? Capítulo 4. Ecos na Pedra. A descoberta da caverna de Lovelock. O tempo é como o vento do deserto. Apaga pegadas, muda o curso das dunas e cobre até os gritos mais profundos com o silêncio. Por séculos, a caverna onde os gigantes ruivos foram queimados permaneceu esquecida. Os viajantes passavam por ela sem notar, e os poucos que se aproximavam sentiam uma estranha opressão no ar, como se a própria terra sussurrasse que aquele lugar não queria ser lembrado. Mas o século XX trouxe consigo outro tipo de explorador, os que buscavam ouro, guano, minérios e respostas escondidas na vastidão do oeste americano. Em 1911, 2 trabalhadores começaram a escavar o que parecia ser uma caverna esquecida nos arredores de Lovelock, Nevada. Procuravam guano de morcego, usado como fertilizante, mas encontraram algo mais antigo, mais denso, mais inquietante. Sob camadas de excremento e terra endurecida, surgiram artefatos estranhos. Tecidos trançados, sandálias de palha com tamanho suficiente para calçar um homem de quase 3 metros, armamentos rudimentares, ferramentas de pedra. Havia também restos humanos, ossos gigantescos, muitos dos quais queimados, carbonizados até as articulações. E então surgiram os crânios. Crânios com características humanas, mas desproporcionalmente grandes. A mandíbula inferior mais larga, a arcada dentária reforçada e o mais surpreendente, fios preservados de cabelo ruivo. Cientistas e arqueólogos hesitaram em dar conclusões definitivas,
Mas os moradores locais e os descendentes Paiutes não tiveram dúvida. Eles sabiam o que havia sido encontrado. A tumba do Sitekar havia sido profanada. Os registros da escavação, conduzidos inicialmente por Llewellyn Lulaud, do Museu da Universidade da Califórnia, indicaram a retirada de mais de 10.000 artefatos da caverna. Entre os itens estavam bonecas de argila, ossos humanos, fragmentos de cestas e até um disco de pedra com inscrições não decifradas. Um corpo mumificado com cerca de 2 metros e 40 centímetros de altura foi descrito em um dos relatórios preliminares, mas, posteriormente, desapareceu das exibições oficiais. A prensa local chegou a publicar manchetes sobre gigantes de Lovelock no início da década de 1920, mas com o tempo o interesse foi silenciado por explicações mais convencionais. Traições da perspectiva arqueológica, erros de medição, exagero dos jornais. Muitos dos ossos foram enviados a museus. Outros simplesmente desapareceram. Hoje, apenas fragmentos de documentos e testemunhos de arqueólogos independentes sustentam o mistério. Mas para os Paiutes, nunca houve mistério, houve verdade. Eles sabiam que a ciência branca não aceitaria de bom grado a existência de uma raça de canibais gigantes no coração do continente. Sabiam que os Sitekar não cabiam nos livros de história. Por isso, deixaram que o silêncio retornasse. Mas com a descoberta da caverna, algo havia sido rompido. Como se os gritos abafados pelo fogo voltassem a ecoar pelas paredes de pedra. Como se os ossos, mesmo calcinados, ainda carregassem lembranças. Capítulo 5. Heranças do sangue e do medo. O tempo pode esconder ossos, apagar pegadas e silenciar vozes, mas não apaga a memória do sangue. Para os Paiutes de hoje, os relatos dos Sitekar não são apenas lendas contadas para assustar crianças. Eles são parte viva da identidade coletiva, carregados com um peso que vai além do passado. Um alerta. Sarah Winmucca Hopkins foi a primeira a registrar em papel o que havia sido guardado por séculos, em forma de narrativa oral. Seu testemunho, muitas vezes ignorado ou tratado como folclore pelos estudiosos brancos, é visto pelos descendentes como um ato de coragem espiritual. Ao revelar os horrores dos gigantes ruivos, Sarah não apenas expôs uma página esquecida da história do continente, ela lançou luz sobre uma ferida ancestral que ainda pulsa sobre a terra árida de Nevada. Os mais velhos ainda dizem: eles não morreram com o fogo. Parte deles ainda caminha. Parte deles ainda observa. Alguns afirmam que durante certas noites de verão, quando os ventos do deserto sopram quentes e os coiotes se calam de repente, vozes ecoam das rochas próximas da caverna de Lovelock. Vozes guturais, graves, arrastadas. Um idioma perdido, talvez. Ou apenas o lamento de almas que não encontraram repouso. Há relatos modernos de visitantes que, ao se aproximarem da caverna, sentiram dores de cabeça intensas, tonturas, calafrios repentinos sob o sol escaldante. Alguns dizem ter visto sombras enormes se movendo no interior da gruta, mesmo quando não havia luz para projetá-las. Outros descrevem olhos vermelhos pairando na escuridão, encarando com uma inteligência ancestral e hostil. E não são apenas indígenas, exploradores, arqueólogos amadores, caçadores e até agentes do governo local já deram depoimentos extraoficiais sobre estranhas ocorrências em torno do local. Há quem jure ter encontrado pegadas grandes demais para qualquer homem, frescas, como se alguém ou algo ainda vivesse ali. Houve também desaparecimentos, casos documentados de viajantes que se aventuraram sozinhos nas cercanias e nunca mais retornaram. Para os líderes espirituais Paiutes, tudo isso tem explicação. O desequilíbrio causado pela abertura da caverna despertou algo.
algo que o fogo havia apenas contido, não destruído. A fome dos gigantes não era só de carne, era de domínio, era de alma. E ela pode um dia voltar a crescer. Por isso, muitos jovens das comunidades indígenas ainda são ensinados a respeitar o deserto como um ser vivo, consciente, que guarda dentro de si memórias sagradas e perigos profundos. A história dos Sitikar não é ensinada como uma fábula, mas como um aviso. O que foi enterrado não deve ser desenterrado. O que foi selado não deve ser tocado. Aqueles que ignoram os avisos dos antigos por arrogância ou curiosidade correm o risco de acordar ecos que não pertencem mais a este mundo. Capítulo 6. O Eterno Retorno. Lendas globais de gigantes canibais. O deserto de Nevada guarda seus segredos sob rochas e areia, mas ele não está sozinho. Desde os primeiros relatos escritos pela humanidade, surgem ecos de uma presença universal. Seres descomunais, hostis, devoradores. Onde quer que os humanos se fixaram, surgiram histórias semelhantes, gigantes que caçam, comem e dominam. Entre os nativos americanos, os Sitikar são um dos exemplos mais vívidos. Mas cruzando oceanos, montanhas e civilizações, suas sombras aparecem de novo, com outros nomes, outros rostos, mas o mesmo instinto predatório. Na Irlanda Antiga, os Firbug e os Fomorians foram descritos como gigantes terríveis, dotados de força brutal, que guerrearam contra os deuses celtas. Eram devoradores de homens, habitantes de montanhas e ilhas isoladas, com feições grotescas e sede de sangue. Um deles, Balor, tinha um único olho, que podia matar com um olhar, símbolo do medo ancestral. No Oriente Médio, os textos bíblicos mencionam os Nefilim, descendentes dos filhos de Deus e das filhas dos homens. Seriam gigantes que corromperam a terra com sua violência, a ponto de motivar o dilúvio. Relatos do livro de Enoque descrevem gigantes de estatura colossal que ensinaram aos humanos a guerra, a feitiçaria e a destruição, e que se alimentavam de carne humana quando a terra já não supria sua fome. Na mitologia grega, os titãs e os ciclopes antecedem os deuses do Olimpo. Os ciclopes eram seres enormes, selvagens, que habitavam cavernas e ilhas remotas. Um deles, Polifemo, foi cegado por Odisseu após devorar seus companheiros um a um. Era um canibal impiedoso, com hábitos grotescos e uma força descomunal. No Himalaia, entre os tibetanos e nepaleses, há relatos milenares dos Rakshasas, gigantes demoníacos com olhos vermelhos e dentes afiados, criaturas famintas que se disfarçavam de humanos para enganar vilarejos e se banquetear com os incautos. Mesmo nos Maores da Nova Zelândia, fala-se dos Maero, gigantes peludos, de longos braços e garras, que habitavam as florestas e devoravam homens. E na Amazônia, os Mapinguaris, embora com outras características, carregam ecos do mesmo arquétipo. Seres antinaturais, enormes, com fome de carne e domínio do espaço selvagem. O padrão se repete. Criaturas gigantes, apetite insaciável, hábito de viver em cavernas, ilhas ou regiões remotas, conflito com os humanos, fim trágico, geralmente por fogo, exílio ou esquecimento. É possível que tais lendas sejam apenas coincidências narrativas? Ou será que elas registram, de forma fragmentada, um passado comum? A memória de uma raça esquecida, talvez não humana, talvez anterior, que habitou as sombras do mundo e foi confrontada, temida e, por fim, silenciada. Os Sitikar seriam, então, apenas a versão norte-americana desse arquétipo arquipelar, o gigante canibal, a força primitiva e brutal, que desafia os humanos não apenas fisicamente, mas espiritualmente. Talvez sim, ou talvez, como dizem alguns estudiosos ocultos, ainda existam descendentes dessas criaturas ocultos nas profundezas da Terra, ou em outras realidades que apenas os mais sensíveis conseguem vislumbrar.
como escreveu Sarah Winmucca Hopkins ao final de seu relato. Há coisas que minha avó me contou que não posso repetir, e outras que me contou que nunca pude esquecer. Capítulo 7. O véu que separava os mundos. Visões, sonhos e dimensões. Desde os tempos antigos, os povos indígenas não separavam a realidade material do mundo dos espíritos. Para os Paiutes, como para muitas outras nações nativas, o mundo visível era apenas uma camada, um véu, tênue cobrindo um oceano mais profundo e vasto, habitado por presenças invisíveis, forças ancestrais e entidades que coexistem conosco, mesmo que não as vejamos. Foi nesse véu que muitos acreditam que os Sitecá nasceram, não apenas como seres de carne e osso, mas como emanações de um outro plano, que por algum tempo cruzaram para este lado. Há relatos de anciãos que diziam ter sonhado com os gigantes ruivos mesmo muitos séculos após sua extinção física. Sonhos vívidos, mais reais que a vigília. Neles, os gigantes caminhavam por desertos vermelhos, sob céus escuros, caçando almas, não corpos. Eles olhavam diretamente para o sonhador e seus olhos ardiam como carvões acesos, como se pudessem atravessar o tempo e o sangue. Algumas dessas visões surgiam após peregrinações espirituais, jejuns cerimoniais ou rituais de purificação. Outras após simples visitas à caverna de Lovelock. Há quem diga que o local emana uma vibração que distorce a percepção, abrindo brechas no espaço entre mundos. Como se ali, mesmo com os ossos calcinados, os ecos espirituais do Sitecá ainda caminhassem. O xamanismo Paiute, silencioso e profundo, fala de lugares onde o mundo se afina com outros planos, locais de cruzamento, como cavernas, fendas, desertos, nascentes e pontos onde os ventos giram em direções opostas. Nessas encruzilhadas, é possível ver o que normalmente está oculto. E é nesses lugares que os gigantes, dizem alguns, ainda sussurram. Alguns xamãs mais ousados sugerem que os Sitecá eram seres transdimensionais, capazes de atravessar entre mundos, mas presos neste por sua brutalidade. Sua fome era o que os mantinha ancorados aqui, numa forma degradada, prisioneiros de uma realidade mais densa. O fogo, quando os selou na caverna, talvez tenha queimado seus corpos, mas não suas consciências. É por isso, acreditam alguns, que os sonhos persistem. É por isso que, às vezes, à beira do sono profundo, alguém ouve passos pesados no deserto, mesmo estando sozinho. O véu entre os mundos é fino como o calor ondulante do horizonte, e há lugares, antigos, esquecidos, sagrados, onde ele se rompe. A caverna de Lovelock pode ser um deles. Capítulo 8. Fragmentos de prova, a arqueologia proibida e os silêncios oficiais. Desde o momento em que os primeiros ossos e artefatos começaram a emergir da caverna de Lovelock, um padrão estranho e perturbador tomou forma. Aquilo que poderia ser um dos maiores achados arqueológicos da América do Norte passou a ser tratado com desdém, dúvidas infundadas e até um silencioso boicote. Relatórios oficiais mencionavam esqueletos anormalmente grandes, mas frequentemente reduzidos a variações naturais ou erros de medição. Fotografias desapareciam misteriosamente de arquivos e peças-chave das escavações eram retiradas de museus sem explicação, tornando impossível sua análise posterior. Pesquisadores independentes que ousaram publicar suas descobertas ou levantar questões sobre a real dimensão dos restos encontraram barreiras.
Seus trabalhos eram descreditados, suas carreiras ameaçadas e, em alguns casos, desapareceram sem deixar rastros. Por décadas, o que poderia ser um capítulo revolucionário da história humana foi relegado ao campo do mito ou da pseudociência. Essa postura gerou teorias de conspiração que apontam para uma possível ocultação deliberada. Governos temeriam abalar a narrativa histórica oficial? Grandes corporações mineradoras poderiam estar interessadas em silenciar relatos que complicassem suas explorações? Há um receio real de que a existência do CTK desconstrua a origem aceita do ser humano na América? Os povos indígenas paiutes nunca se calaram. Suas histórias foram e continuam sendo um lembrete vivo da verdade enterrada sob as pedras da caverna. Mas o mundo científico permaneceu em silêncio, ou pior, em negação. No entanto, arqueólogos amadores, exploradores e historiadores alternativos mantêm viva a chama da investigação. Documentos vazados, fotografias esquecidas, relatos orais e fragmentos de ossadas continuam a emergir, como pequenos faróis no nevoeiro da censura. O desaparecimento do corpo mumificado de 3 metros, encontrado em Lovelock, é um dos episódios mais emblemáticos. Relatos sugerem que foi retirado e armazenado em locais secretos, longe dos olhos do público e talvez nunca tenha sido examinado por cientistas imparciais. Mas o que é mais inquietante é a sensação, entre alguns pesquisadores, de que não se trata apenas de silenciar provas, mas de manter uma barreira invisível entre o presente e um passado que não deveria voltar. Porque algumas verdades, quando reveladas, podem abrir portas para histórias muito mais sombrias do que qualquer fóssil. Capítulo 10. O legado do medo. Reflexões e mistérios sem resposta. O que resta quando as chamas se apagam e os ossos são enterrados novamente sob a areia? O que permanece além do véu do tempo, além dos relatos, além dos silêncios oficiais? A história dos gigantes ruivos, o CTK, não é apenas a crônica de um povo antigo combatendo uma ameaça monstruosa. É uma porta aberta para perguntas que desafiam nossa compreensão do passado e do presente. Se eles realmente existiram, seres tão enormes, tão ferozes, tão diferentes, por que desaparecem das páginas da história oficial? Se seus ossos jazem em cavernas esquecidas, por que seu legado foi tão cuidadosamente escondido? E se parte de sua essência ainda caminha entre nós, invisível e silenciosa, qual o custo do nosso descaso por essas memórias? O deserto de Nevada, implacável e vasto, guarda segredos que vão além do que podemos medir ou provar. As pedras e a areia, os ventos e o silêncio, sussurram histórias para aqueles que sabem ouvir. Histórias de um passado em que gigantes caminhavam entre nós, e que talvez, um dia, sob certas luas, retornem. Sarah Winnemucca Hopkins, ao escrever suas memórias, fez mais do que contar uma lenda. Lançou um alerta, um convite para que jamais esqueçamos as lições dos ancestrais. Porque o medo que esses gigantes inspiraram não é apenas o medo do físico, do voraz ou do desconhecido. É o medo de que existam forças em nosso mundo, veladas e antigas, que ultrapassam nossa compreensão e que ainda nos observam, esperando o momento certo para emergir. Assim, deixamos essa história não como uma conclusão, mas como um enigma, um mistério eterno, uma sombra que dança nas margens da realidade. E como a areia que escapa pelos dedos, o verdadeiro segredo do CTK permanece, sempre fora do alcance, mas nunca ausente.